Diga assim para o irmão que veio, que está aí do seu lado: que bom que você veio. Que bom que você veio. Diz assim: Senhor Jesus, obrigado por essa casa de oração. É bênção ou não? É bênção. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui novamente. Estava com saudade de vocês, né? Já faz um tempinho que eu não venho aqui. E quero agradecer a irmã Sara, cadê ela? Você saiu? Que ela me substituiu na cela. Irmão, se você não está indo na cela, vai, é bênção. É muito legal, é um ambiente diferente, né? Você está aí olhando só uma nuca na sua frente, não é? Lá você vê um rosto. É bem bacana, a gente fala do amor de Deus, a gente transmite a palavra que é dita hoje de uma forma diferente. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês, está lá no livro do princípio. Conhece o livro do princípio? Bereshit, conhece? Tal de Gênesis. Abre lá para mim, Gênesis 1, do 1 ao 3, nós vamos ler a palavra de Deus. Agora não é abrir sua Bíblia, né? Agora abre aí o seu aplicativo, o seu app, né? Seu app. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e guarda esse pedaço, era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O pessoal fala ageu, né? E ageu. Isso. Houve luz e ageu. Você vê que no início não havia forma na terra. A terra não havia forma. E Deus começa o quê? A dar forma. Inclusive Ele deu forma a nós. Porque se você está na terra, você faz parte da criação do Senhor, e você também faz parte dessa forma. Então Deus te deu uma forma. Deus começa a dar forma a tudo que não tinha forma. Amém? Então a terra era sem forma e vazia. Não havia nada na terra e ela também não tinha forma. Então Deus falou: vou dar forma para isso. E aí, eu quero pensar um pouquinho com vocês. Você já notou que com o passar dos anos a gente vai perdendo a forma? A gente vai se deformando? Já notou isso? Normalmente a gente é deformado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Não sei quem tem mais de 40 anos aí, mas se você lembrar do seu corpinho de 16, 17, 18 anos, era top, não era top? Era top, eu sei. Então nós vamos nos deformando. Sim ou não? E outra, o que vai acontecendo também? Vai deformando. O que vai acontecendo? O que mais nos deforma? Os problemas da vida, sim ou não? Os problemas da vida vai nos deformando, vai tirando a nossa forma original. Outra coisa que vai deformando a gente: as pessoas, sim ou não? As pessoas nos machucam, nos ferem, falam que não devia, e vai deformando, e vai deformando. Olha, outra coisa aqui: privações. Deforma ou não, gente? Deforma. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha acho que uns 11 anos. Eu ainda não era totalmente convertido, e eu fazia o jogo do bicho para a galera lá em volta da rua. Eu fazia. Então eu catava tudo no jogo e ia lá no bar do Ciro, né? O bar do Ciro tinha um bar lá, e eu ia lá levar o jogo para ele. E sabe o que era a minha comissão? Minha comissão era assim: eu não queria dinheiro, eu queria, sabe o quê? Doce. Então eu limpava a vitrine dele. Então tinha assim, meia paçoca, meio suspiro, né? Meio canudo doce de leite. Pensa num negócio bom. Minha esposa ama. Toda vez que eu passo lá, né, eu compro uma caixinha de canudo doce de leite até hoje. Então eu pegava metade disso, sabe? Porque a gente não tinha, sabe? Doce lá em casa, sabe o que era? Açúcar queimado, jogado em cima da pia,
quebrava, punha no copo e ficava assim. Já fez isso? Já fez, né? Já fez isso. Era assim, né? Então eu chegava com aqueles doces, porque a gente não tinha a comissão, né? Eu chegava em casa e as minhas irmãs amavam quando eu chegava com a camisa assim, ó, cheio de doce. Então as privações vão nos deformando, vai tirando a nossa forma. Amém? Outra coisa, ó, que vai tirando a gente da forma original, é quando a gente falta de comida, né? Isso também, eu lembro que eu ia no açougue, acho que eu já contei isso aqui para vocês, se eu estou repetitivo, me perdoe, mas eu ia no açougue e eu pegava o osso para fazer comida para cachorro e a gente fervia, e aí saía aquelas carninhas, né? Então aquilo virava sopa para nós e o osso ia para cachorro, entendeu? Então as privações vão nos deformando e a gente vai passando por muitas situações que vai mudando a gente, vai perdendo a forma original. Agora, o que acontece com essa deformação? Faz a gente o quê? Sair da nossa forma original, porque Deus criou o mundo e a terra não tinha forma, e quem deu forma? Deus. Ele vai tirando a gente dessa forma. A palavra original vem de origem, ou seja, o que não existiu e o que não ocorreu. Isso é a palavra original. Lá em Lucas 19:40, presta atenção nisso, ó. Lá em Lucas 19:40 diz assim, diz que os discípulos estavam falando, né? E aí chegou os fariseus e falou assim, mestre, manda os seus discípulos ficar quietos. E aí Jesus fala assim, se os discípulos se calarem, as pedras clamarão. Então se você não abrir a sua boca, as pedras vão começar a clamar. Você já notou que existe ultimamente uns filmes que a gente tem visto? Aparece assim, X-Men, a origem, viu? Você já viu também assim? Até eu assisti esses dias, Como Nasceram os Minions, viu? Lembra do filme dos Minions? Ou seja, as pedras estão clamando, estão dizendo, olha, volta para a origem. Mas como é que eram antigamente os filmes? Batman 1, Batman 2, Batman 3, Batman 397, né? Batman Begins, Batman o Retorno. Então, ou seja, as pedras, irmão, estão clamando, porque você não está clamando. Jesus falou que se nós não falássemos, a palavra dele vai ser falada de outra forma. E ele não, né, Deus falou, eu não escolhi os anjos, e eu escolhi nós, né? Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. Se nós não falarmos, as pessoas não vão conhecer. Amém? Então, ou seja, o que nós temos notado? O que as pedras estão dizendo? O que os filmes estão dizendo? Ei, volta para a origem. Volta para a origem. Estão entendendo? Vocês estão comigo? Amém. E como que nós voltamos à origem? Vocês vão querer saber como é que volta para a origem? Sim, não? Amém, né? É para isso que a gente está aqui. Não é? Para isso que a gente está aqui. Alguém já ouviu falar de reforma política? Reforma agrária? Reforma econômica? Já ouviu falar disso? Reforma trabalhista? Martinho Lutero, Humberto, há 500 e poucos anos atrás, sabe o que ele fez? Ele começa a olhar o mundo que ele estava inserido e ele começa a notar o quê? Que existia muita coisa errada no meio que ele estava vivendo. Uma das coisas era o comércio de perdão. Você acredita que existia antigamente que você tinha que pagar uma quantia para liberar uma pessoa que tinha morrido, e quanto mais dinheiro você pagava, mais a geração dele, que já tinha morrido, era liberada do purgatório. Lutero falou, cara, esse negócio está errado, isso não é bíblico. Lutero começa a ver que tem coisa errada. Outra coisa que ele via, outra coisa que ele viu, que a igreja tinha intermediário para falar com Deus. Você tinha que falar com o Papa ou, né, o alto clero para poder conversar com Deus. E aí Martinho Lutero fala, gente, não existe mais intermediários entre nós e Deus.
não há mais intermediários entre nós e Deus. O único intermediário entre nós e Deus, quem que é? Jesus. Outra coisa que ele começou a olhar, corrupção, né, de determinados setores do clero, doutrina e prática religiosa. Os caras eram muito religiosos, estavam morrendo e não ajudavam. Não, porque minha religião me permite tocar. Então Lutero se levanta e escreve o quê? 95 teses sobre o quê? A reforma protestante. E o que é a palavra reforma? Nós aprendemos que Deus deu uma forma. E o que é reforma então? Sabe o que é re? Voltar. E forma? Voltar à forma. É isso que Lutero começou a fazer. Ou seja, ele começou a falar assim: gente, nós precisamos voltar para a nossa forma original. Isso é uma reforma. Nós precisamos começar a nos reformar, porque Deus deu uma forma para nós. E qual que é a nossa forma original, gente? Eu já ensinei isso aqui. Está lá em Gênesis 1:26. O que diz Gênesis 1:26? E disse Deus. O que Deus diz? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus disse lá, e criou o Senhor Deus, os céus e a terra, não tinha forma, Ele deu forma a você, é essa forma. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem que lembrar, e nós precisamos o quê? Rapidamente fazer uma reforma, voltar às origens. Por que isso? Porque quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais eu aprendo sobre mim. Não é legal isso? Presta atenção nisso, que quanto mais você aprender sobre Deus, sobre os caráteres de Deus, sobre as suas características, como Deus é, mais você aprende como você é, porque você está aprendendo a ser original. Faz sentido? Sim? Então, ou seja, significa, se você não está parecido com Deus, se você não está na forma original, você continua sem forma, você está deformado. Amém? Hã? Então, aonde que eu aprendo mais de Deus, gente? Alguém tem uma ideia onde que eu aprendo mais de Deus? Na palavra. Exatamente. É na palavra de Deus. Amém? Eu entendo e eu reconheço que algumas coisas da palavra eu preciso ter conhecimento técnico. Sim ou não? Preciso de algumas coisas, eu tenho que olhar aqui, né? Saber sobre a exegese hermenêutica, né? Cara, o que é isso? Gente, a exegese, assim, para simplificar. Lembra da mulher adúltera, que foi pega em adultério? Que os caras, mulher adúltera, taca a pedra nela. Então, a exegese, aqui eu não vou dar aula de teologia, mas é só para você se situar. A exegese começa a discutir uns assuntos assim, ó. Lembra que Jesus se abaixa e começa a escrever no chão? Então, a exegese começa a olhar para isso e fala assim: o que Jesus estava escrevendo no chão? É isso que a exegese faz. E sabe o que a hermenêutica faz? A hermenêutica fala assim: quem que era o povo que queria apedrejar? Da onde eles eram? Qual era a cultura? Qual que era o ambiente social desse povo? Então isso que é. Agora, eu falo para você um negócio. Sobre tudo que você tem que aprender na Bíblia, você acredita que precisa de tudo isso para aprender sobre Deus? Não. Porque o que você precisa aprender? Fé. Para ler a palavra, você precisa só ter fé e acreditar nessa palavra. Irmão, o que Jesus escrevia e deixou de escrever, se você quiser estudar, amém. Eu tenho falado lá no meu grupo, a gente está terminando nosso curso de teologia, tá, irmão? A gente está falando assim, irmãos, sabe o que quer dizer teologia, a palavra teologia? Logia quer dizer estudo dos comportamentos, de quem? De Deus, porque teo quer dizer Deus, amém? E a gente está falando assim lá no nosso grupo, gente, vamos deixar a logia e ficar só com teo? Entendeu? Porque esse negócio está meio complicado. Vamos deixar a teologia, vamos aprender mais de Deus. Eu preciso aprender mais de Deus, né? E aí eu falo para você, Deus tem mania de fazer o que, gente? Usar as coisas loucas desse mundo para confundir as
sábias. Você já notou que existe algumas pessoas que são simples? Simples, e cheio de Deus? Cheio de Deus. E não sabe nada de exegese e hermenêutica, irmão. Nada. Sabe por quê? Porque quando ele está na frente de Deus, sabe o que ele faz? Ele se esvazia. Ele não fica questionando o Senhor. É para fazer e faz. Tem uma irmã aqui, né? Hoje ela não está aqui, é a irmã Nadir. A irmã Nadir, quando você vê, ela já está orando. Fala, irmão, assim, assado. Simples. Ouvido aberto para o Senhor. E você tem que ter esse ouvido aberto para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, se eu quiser ser mais cheio do conhecimento de Deus, o que eu preciso fazer? Tem horas, irmão, que eu pego todo o meu conhecimento, põe ali assim, ó, falo, fica aí que você não vai poder, vocês não vão poder entrar hoje. E entro na presença do Senhor. E aí o Senhor fala, me enche. Porque é a única maneira de eu aprender mais do Senhor. Você vai chegar com o teu conhecimento na presença do Todo-Poderoso, que é o conhecimento. Você vai querer ensinar Deus a ser Deus? Não dá. Então se esvazie quando você estiver na presença do Senhor. Agora, eu tenho que lembrar que a palavra de Deus é o quê? As palavras de Deus são infalíveis. Elas não passarão, como diz o Senhor Jesus. E a sua utilidade é inquestionável, irmão. Ela é inquestionável todo o tempo. Amém? A palavra de Deus diz assim lá em Timóteo, ó, presta atenção. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. E útil para o ensino, a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto. Irmão, o que é ser apto? Ser capaz, ter habilidades, saber manusear a espada. Amém? Então é para isso que serve a palavra de Deus. Então, aqui, é só para você entender que é importante você estudar sobre a palavra e entender sobre a palavra. Mas não fique, mas eu não tenho o conhecimento. Você não tem que ter conhecimento, você tem que ter fé para aprender sobre Deus. Amém? Você tem que ter fé para aprender sobre Deus. Tá? Então, voltando à origem da nossa pregação, o que diz lá? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Irmão, a partir do momento que veio Cristo, não existe mais inovação. Na Bíblia você não vai encontrar inovação. O único que consegue inovar na Bíblia é Deus, porque Ele criou do nada tudo. É o único. E o que é inovação? É criar alguma coisa a partir do zero, como Deus fez. Não existia forma, a terra era sem forma e vazia, e Deus criou, através da sua palavra, e haja luz. Então presta atenção, no reino de Deus não existe inovação. O que existe no reino de Deus? Renovação. É isso que existe no reino de Deus. Sabe onde está isso? Lá em Romanos 12:2. Olha o que diz Romanos 12:2. Não se amoldem, não tomem a forma, amém? Não tomem a forma ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a palavra de Deus está dizendo? Para você inovar ou para você renovar? Não é para você ficar inventando coisa na sua cabeça. Não é para você ficar pegando coisa que não é bíblica. É para você se renovar através da palavra de Deus. Renovem e não inovem, ou seja, voltem à origem da minha palavra, voltem ao meu primeiro amor, voltem para a palavra, sigam as instruções que eu deixei para vocês. Amém? Deixa eu dar uma estatística aqui, que eu estava lendo essa semana. Segundo a estatística, de 30 anos para cá, houve um aumento no divórcio em mais de 326%. É muito, né? É muito. E vocês querem saber quais são os 3 principais motivos desse divórcio? Por que tem tanto divórcio, esse aumento de 326%? Dá uma olhada. O primeiro motivo que as pessoas têm se separado nos dias de hoje, sabe o que é? Incompatibilidade de gêneros. Parece isso, irmão? Sabe aquela coisa assim?
A pessoa casa e fala assim, então, não era isso. Não era isso que eu queria, na verdade, né? Ele não tem o mesmo pensamento que eu. Ele não pensa igual a mim, né? Os projetos dele não é meus projetos, pastor. Ah, é? E o sonho dele, então? É outro sonho, não é o meu sonho, né? E outra, tem um negócio esquisito, o cara dorme de meia, né? O cara dorme de meia. Mas deixa eu te falar, você não teve tempo para ver isso enquanto você estava namorando? Você teve tempo. Você teve tempo. Então, ou seja, o primeiro motivo que as pessoas têm se separado é incompatibilidade de gênero. Sabe qual que é o segundo? Olha aqui. Crise financeira. Sim ou não? Sim. Começa a apertar daqui, começa a apertar dali, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, o cara não procura ajuda, não procura um mentor, não procura um pastor, uma pastora, né? Uma pastora, e aí azeda o cara. E aí vem a crise, as crianças começam a receber seus filhos passando fome, e tem ainda, quando vai para o desespero, né? Vai para o assalto, vai para o crime, vai fazer coisa errada, no desespero. Só que, irmão, quem te sustenta? Deus é que te sustenta. Tem alguma coisa errada, então. Então, antes que você venha fazer alguma coisa, vem primeiro tomar conselhos. Lembra que eu já falei sobre conselhos aqui? Quem que dá conselhos? Só quem te ama e quem é especialista. Amém? Então, se liga nisso. Então, a segunda coisa é a crise financeira. E a terceira coisa, o que é? Adultério. Então, essas são as 3 coisas que teve um aumento de 326% no número de divórcios. Agora, deixa eu te falar. Há 30 anos atrás, na época dos nossos pais, aqui, quem tem mais de 40, existia incompatibilidade de genes? Não existia? Existia. Existia crise financeira? Eu sou prova disso. Irmãos, minha mãe não tinha 10 centavos para comprar um pãozinho. Não tinha. Graças a Deus, meu pai era funcionário público, era policial militar, e a gente tinha um salário fixo. Então, assim, o arroz e feijão nunca faltou dentro da minha casa. Meu pai sempre arrumou, nunca cortou a luz, nunca cortou a água, mas existia. Outra coisa, existia adultério? Eu acho que existia. Muito mais que duvidar. Agora deixa eu te falar. Se o motivo que as estatísticas apontam um aumento de 326% no número de divórcios nos dias de hoje é o mesmo de 30 anos atrás, o que está acontecendo com a gente então? O que está acontecendo que as pessoas estão se separando, hein, Moisés? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? É que entrou uma mentalidade na nossa sociedade, uma mentalidade de inovação. Não é uma mentalidade de renovação. Há 30 anos atrás, se eu tinha um problema no meu sofá, o que a gente mandava fazer? Reforma. Reforma. O que é reforma mesmo? Voltar ao estado original. Então o sofá estava estragado, o que a gente fazia? Reforma. Quebrava a geladeira? Reforma. Televisão? Reforma. Conserta ela. Então a gente mandava reformar. Agora, hoje em dia, se o meu sofá, se a minha televisão, se o meu telefone dá um problema, o que a gente faz? Troca. Mais fácil. Não é mais fácil? Troca. Então o que mudou? Não foram os pecados ou os motivos que nos levam ao pecado. O que mudou, sabe o que foi, irmão? A mentalidade, a nossa forma de pensar. Ou seja, a plataforma mental do ser humano mudou. O ser humano quer inovar. O único que pode inovar não é Deus. Nós somos renovados. E aí, hoje, infelizmente, nós estamos com essa mentalidade de troca. Mentalidade de inovação. Então é por isso que o que vale para o sofá, irmão, que o que vale lá para a sua geladeira, que o que vale lá para a sua televisão, o que vale para o seu celular, está valendo para os seus relacionamentos. É por isso que você separa. É por isso que você larga. Você não está afim de pagar um preço de reformar o seu casamento.
Depois aí, na hora que acabar o culto, chega ali na Morena e pergunta para ela se é difícil. Mas a gente decidiu, não existe no nosso casamento a palavra divórcio e a palavra separação. Não existe. Nós precisamos afinar. Né? A gente diz que casamento é como dois porcos espinhos que se encontram de focinho no início. Aí o que acontece? Vai virando, assim, vai encostando aí. Entendeu? Os espinhos vão. Mas vai chegando na hora que vai furando, né? E encaixa. E aí você caminha. Então, ninguém quer pagar o preço para reformar o seu casamento. Troca, vamos começar de novo. Mas deixa eu te falar um negócio, irmão. É só o CPF e o RG que troca. E o nome. Só. O resto é tudo igual. Porque colocaram na nossa cabeça o quê? Porque é mais fácil a gente trocar. Então essa mentalidade inovadora, essa mentalidade de inovação, isso não é de Deus. Porque Deus quer que nós renovemos a nossa mente. Então quando Lutero fixou as suas 95 teses, ele não escreveu nada de novo. Ele não inovou. Ele só fez, sabe o que ele fez? Ele queria dizer, gente, isso está deformado, isso está sem forma. Isso não é o formato original. Voltem às origens. É isso que Lutero fez quando fez a reforma protestante. E por vezes a gente tem que fazer isso no nosso casamento, na nossa vida, no nosso trabalho. A gente precisa de uma reforma. Agora, a reforma dá trabalho, irmão? Alguém já fez reforma? Pensa na poeira, na quebração. Então, mas tem que reformar. A gente tem que voltar à forma original. Sabe quando você entra numa assim, de crise existencial? Sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. Você fica com essa mentalidade inovadora, né? E aí você está fora da forma original. Então quando você fica assim, eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde vim. Irmão, deixa eu te falar de onde você veio. Sabe de onde você veio? Se você é cristão e faz essa pergunta, não deixa aí não, então eu vou dar um pedalo a você. Ó, presta atenção. Se você é cristão e fala assim, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. Faz isso não. Você veio de Deus e você vai voltar para Deus. Entendeu? Veio de lá, vai voltar para lá. Você não vai para nenhum outro lugar. Então você tem que ter isso em mente. Amém? Porque nós vamos voltar para Ele. Agora, a origem e o destino é o mesmo lugar. Sim ou não? É o mesmo lugar. Agora, se eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou, por que você está vivendo igual cópia ao invés de você viver como original aqui nessa terra? Não é? Eu vim sem nada e eu vou embora sem nada. Por que aqui no meio você fica brincando? Você fica brigando por causa das coisas? A troco de quê? A troco de quê? Então entenda, você foi feito original. Você não é cópia. Você não é cópia. E você já parou para pensar que tudo que é original é mais caro? Tudo que é original é mais caro. Sim ou não? Eu que falo. Eu e minha esposa nós estivemos em São Paulo. E aí nós fomos visitar um shopping, nós nem sabíamos. A gente parou na frente. Vamos ver um shopping. Aí a gente entrou lá no shopping Iguatemi. Aí entramos nesse tal do shopping Iguatemi, e aí eu comecei a olhar, assim, eu falei, do povo diferente esse povo aqui, né? É, um povo diferente. E aí umas músicas diferentes, né? Umas orquestras, uns negócios. De repente eu bati assim, Louis Vuitton, Prada, Rolex. Falei, rapaz, né? Eu falei, estou num lugar aqui legal, vamos lá ver os preços? Vamos lá ver os preços. Aí você vai, né? Está acostumado com Milão, aí você olha assim, Rolex. 235 mil. E rapaz, aí eu olhei de novo, aí 380 mil. Falei, cara, se está aqui, é porque alguém compra, né? Não sou eu, lógico. Aí andamos mais um pouco, fomos lá na Louis Vuitton, ver as bolsas. 10 mil, 15 mil, vestido de 30 mil. Falei, irmão, aí eu falei, de repente é uma profecia, né? Deus está falando. Deus está falando pra gente, meu amor. Eu falei, vê aí. Então, ou seja, gente, tudo que é original é mais caro. Tudo em você é original. E aí eu vou te provar isso. Quando Deus entrega o seu único filho na cruz, o único filho,
Ele comprou você, Moisés, com alto preço. Comprou você com alto preço. Foi sangue vertido na cruz, é alto preço. Ele te comprou. Então você não pode viver como uma cópia. Você é original. Você perdeu a forma. Você precisa voltar à forma original que Deus te fez. E aí, se Ele é o teu dono, deixa eu te dar um exemplo aqui. Quem que é a pastora titular dessa igreja? Pastora Yolanda, sim? Sim. A pastora Yolanda é a titular dessa igreja. Significa que eu posso fazer o que eu quiser aqui? Não. Eu tenho que perguntar para ela, sim ou não? Sim. Deus te comprou, irmão. Pagou alto preço pela tua vida. Ele é o teu dono e o seu Senhor. Você chega lá na sua empresa, você que tem empresa, ou você chega lá no seu trabalho, você que tem trabalho, você faz o que você quiser? Não faz. E por que quando você sai, antes de sair de casa, você não vai conversar com o seu dono? Por que você não vai conversar com o seu dono? Porque o preço que ele pagou pela sua vida, meu irmão, não foi barato, foi caro. Você precisa entender isso. Cristo morreu para que você tivesse uma vida digna. Para de mimimi. Ele te dá força, Ele te dá alegria, Ele te dá renovo, Ele quer transformar a sua mente. Ele olha para você e fala assim, mas de novo você está aqui pedindo a mesma coisa. O que você fez para mudar essa situação? Muda, transforma. Deus quer te renovar a tua mente. Eu quero inovar. Aí o que acontece? B.O. O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, para que isso? Para você ter como cópia? Eu sou a cópia do cristão. Você não é cópia, você tem que passar tempo com ele. Para de brincar de cristão. Quando Deus nos comprou com o sangue do seu Filho amado Jesus, Ele está dizendo, ei, eu sou teu dono. Glória a Deus, irmão, você não vai queimar no inferno. Você vai morar com Ele no céu. A gente estava no Éden, que era um lugar de delícias, vamos voltar para lá. Entende? É isso. Mas eu preciso ser exemplo aqui na terra. Entenda isso. Então, esse é o problema quando a gente começa a inserir coisas que não são verdades bíblicas na nossa vida. A gente vai deformando, vai perdendo a forma original. E a única maneira de você manter algo original, no nosso caso, é a palavra de Deus. As verdades estão aqui, você precisa aplicar e praticar isso. Amém? A gente está vendo o que está acontecendo nos dias de hoje com essa mente inovadora, sim ou não? Hoje você vê aí, foge dos padrões bíblicos, não é bíblico. Não é bíblico, então a gente precisa voltar para a forma original. Né? Eu até escrevi aqui, daqui a pouco a gente vai dizer assim, sai, humano, desse capeta que não te pertence. Tá doido o negócio? Tá ou não tá? Daqui a pouco não é? Não é, gente. Não inverte, não. Bíblia é Bíblia, vai continuar sendo Bíblia. Eu sei de uma coisa, há 2000 anos isso aqui foi escrito. E desde que o mundo é mundo, isso aqui dá certo. Aí você vai ficar procurando cabelo em ovo? Não dá. Não dá. Amém? Então, entenda isso. Entenda. Hoje, eu quero que você entenda. Não se amolde aos padrões desse mundo. Não tome a forma desse mundo. Não se deforme. Amém? Não se deforme. Lembre-se, você tem um dono. E como dono, Ele é o teu dono. Você precisa ir lá perguntar para Ele o que você tem que fazer amanhã. O que você vai fazer na semana. Ele já conhece o teu futuro. E você fica tentando adivinhar. Eu acho que é aqui. Não, eu acho que é aqui. Não, Senhor, para onde que é? Ele fala, aqui. Pronto. Tenha um tempo com o Senhor. Alguém já pratica Mateus 6,6? Vai lá, irmão, Mateus 6,6 por ler. Eu quero que vocês leiam. Leia ele para mim, por favor. Seu pai, que vê no
É isso, irmão. Nós precisamos, por mais que eu tenha aqui, pegar a palavra do Senhor para vocês, quando Deus ministra ao meu coração, quando Deus fala ao meu coração, mas eu preciso que você tenha intimidade com o Senhor, que você fale com o Senhor. O Senhor quer se revelar a você a cada dia. O Senhor quer dizer, te ensinar, te instruir. O que a palavra de Deus diz aqui? A palavra de Deus fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Para quê? Para te ensinar. Ela é útil para te repreender, para dizer: olha, você está no caminho errado. Ela é útil para corrigir. Não faz isso, é problema. E ela é útil para quê? Para instruir na justiça. Ou seja, você sendo instruído pela palavra de Deus, você não vai ter problema com a lei dos homens. Quando você é instruído pela palavra de Deus, você não tem problema com os homens. Não é bênção isso? É bênção. Eu nunca tive, irmãos, problema com a polícia. Graças a Deus. Por quê? Porque minha mãe me instruiu na palavra, o meu pai me instruía corretamente. Então essa é a diferença. Quando você é guiado por uma palavra de verdade, não tem como você ir para os caminhos de mentira. Amém? Então eu quero concluir essa palavra e eu quero que vocês pratiquem tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. Amém? Amém? Porque, de novo, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado com um homem sábio. Você quer ser sábio, irmão? Pratica a palavra do Senhor. Amém. Que construiu sua casa sobre a rocha. Você precisa construir a casa sobre a rocha. Então, eu quero que você grave aqui o que você vai praticar durante a semana. Primeira coisa que nós falamos, Gênesis 1, né? Entenda a sua forma. Entenda a sua forma. Você é a forma do Senhor. Você é a forma e semelhança de Deus. Você é um ser espiritual. Então, isso que você vai praticar na semana. Entender a sua forma. Quem é você? Tem um livro muito legal, ver se eu pego ele, que chama Quem é Você? É de um menino lá de Londrina, da Presbiteriana de Londrina. Quem é você? Um livrinho azul, fininho, entendeu? Muito legal. Eu vou bater foto e vou mandar no grupo da célula, depois vocês vão espalhando aí. Muito livro, muito bom de ler, para você entender quem é você, tá? Então, ou seja, entenda a sua forma. Segundo passo que nós falamos aqui hoje: não permita ser deformado. Amém? Não se deforme. Então vão vir as coisas do mundo, vão vir querendo dizer que isso não é verdade, mas você vai estar blindado. A pastora orou aqui no início do culto: a nossa mente é cativa a Deus, a nossa mente é cativa ao Senhor Jesus, ela é blindada. Nenhuma outra coisa entra aqui, a não ser a palavra de Deus. E aí eu medito nela dia e noite. Então, ou seja, não permita ser deformado. Terceiro ponto: aprenda mais sobre Deus. Quanto mais você aprender sobre Deus, quanto mais você aprender sobre Deus, quanto mais você ouvir a palavra dele, quanto mais você ler a palavra dele, mais você vai saber quem você é. Porque quando você sabe quem Deus é, você sabe quem você é. Amém? Essa é a terceira coisa. Quarta: o único que pode criar algo do zero, o único que pode inovar alguma coisa é Deus. Você não inova. Não inove, não inventa moda. Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. E quinto: permita você ser renovado todos os dias da sua vida. Se renove. Se renove. Amém? Amém. Vamos colocar em pé o louvor vir, para a gente cantar uma canção, em nome de Jesus.